Amém. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto que está lá no livro de Ruth. Livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo de número 4. Nós vamos ler os versos 13, 14 e 15. Mas eu convido você, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha pelo Facebook, deixa aí a sua Bíblia aberta no livro de Ruth, para a gente poder fazer um breve panorama nesta noite. Nós vamos ler capítulo 4, verso número 13. Ruth 4, a partir do 13 até o 15. Diz assim a palavra do Senhor: Assim, tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então, as mulheres disseram a Noemi: Seja ao Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Vamos orar. Senhor, tua palavra está aberta. Rogamos que teu Santo Espírito ministres ao nosso coração nesta noite, com esta mensagem, com estas verdades que estão contidas em tua palavra, e que o Senhor desde já ministre aos nossos corações, fale aos nossos corações acerca dos valores que estão no teu reino, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, o tema da mensagem desta noite é compreendendo a importância do Natal através do livro de Ruth. Está chegando o Natal, não é verdade? Quem diria? O ano voou, né? Um ano atípico, com muitas adversidades, muitos problemas, né, aprofundados aí com relação à questão da pandemia. E essa época do Natal ela pode se apresentar de repente como um bálsamo, né, para nos fortalecer, para nos refrescar com relação, a nos animar com relação ao nosso futuro. Uma época onde hoje em dia diminuiu um pouco, né, mas geralmente enfeitavam as casas, né? Muito árvores, é uma coisa sempre, várias decorações bonitas, né? A gente via muito isso, né? Hoje diminuiu um pouco, mas sempre é um tempo cuja atmosfera é uma atmosfera bastante interessante. Eu particularmente sempre gostei bastante desse tempo, desse momento, né? É um tempo da gente reencontrarmos as nossas famílias, por mais que de repente há o tempo da pandemia, a questão do distanciamento e as regras que precisam ser seguidas, mas é um tempo da gente reunir, um tempo precioso. Para nós cristãos e cristãs, o Natal também tem um significado ainda mais profundo. É um comemorar o nascimento de Jesus, o início do cumprimento do plano divino em restaurar a comunhão entre a humanidade caída pelo pecado e o próprio Senhor. É o tempo do Deus Emanuel que vem até nós. É a concretização do texto de João 3,16, um dos mais conhecidos, né? Geralmente a gente já decora quando criança, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Ele enviou para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é a concretização desse versículo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou. Jesus é enviado para mim e para você. É o
o Deus Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus que se faz presente de forma ativa na nossa história. O romper da luz do Senhor sobre as trevas, a escuridão de uma humanidade que tenta viver alheia a Deus. Muitas são as mensagens que a gente escuta nessa época do Natal. Os evangelhos, os profetas, narrando, anunciando o nascimento de Jesus. Muitos são os ensinamentos na palavra, nos trechos que marcam esse episódio em específico no início dos evangelhos. Quanto é valioso para nós, como igreja do Senhor, nesse momento. Mas hoje eu quero trazer a história de um outro nascimento, que é também fruto de uma linda história de amor. E nós queremos, com a graça de Deus, apresentar essa história como uma prefiguração, uma preparação sobre a importância que nós já mencionamos aqui do Natal para todos nós, povo de Deus. Trata-se da história aqui do livro de Ruth. Muitas são as lições, que nós temos nesses 4 capítulos. No livro de Ruth nós podemos falar sobre casamento, nós podemos falar sobre o resgate da identidade da mulher, nós podemos falar também sobre o resgate da identidade do homem, sobre a hombridade, sobre a unicidade da mulher. Nós podemos falar sobre amizade, podemos falar sobre discipulado, nós podemos falar sobre casamento, sobre o relacionamento entre homem e mulher. 4 capítulos. Mas por que a gente também não podemos reforçar importantes fundamentos que a gente costuma destacar no Natal, também nessa linda história? Essa semana que passou, a gente encerrou a série de estudos sobre o livro de Ruth. Um estudo rápido, são 4 capítulos apenas. Ficamos 4 semanas, cada semana lendo, estudando um capítulo. E foi um tempo bastante precioso. E à luz desse estudo, e à luz do tempo que nós estamos passando, as vésperas do Natal, na semana do Advento, através desses personagens que nós encontramos, esses personagens principais que a gente encontra nessa linda história, nós vamos falar um pouquinho sobre esses principais personagens e nós vamos compará-los com temas relevantes e importantes para nós destacarmos nesse momento, nessa época, no Natal. Nós vamos falar sobre Noemi como uma prefiguração da providência divina, da esperança do Senhor em meio às adversidades desse mundo. Nós vamos falar também sobre Boaz, a partir do capítulo 2 de Ruth, ele aparece, é o marido de Ruth. Nós vamos falar como Boaz sobre o prenúncio dele do próprio Cristo, que veio para redimir, para resgatar a humanidade. E também falaremos sobre Ruth, como a prefiguração da própria Igreja de Cristo Jesus, com suas respectivas características. Vamos detalhar sobre cada um deles. Nós vamos falar, em primeiro lugar, de Noemi, como um anúncio dessa providência, da esperança que rompe com as tragédias. Quando a gente começa o livro de Ruth, a gente verifica ali, logo nos primeiros versos, que havia fome na terra de Belém, na terra onde a família de Noemi ficava. Ela era esposa de Abimeleque e tinha 2 filhos. E havia fome na terra. Então Abimeleque resolve ir para a nação de Moabe, para um outro país, para tentar buscar uma nova oportunidade, para tentar buscar uma nova forma de tentarem se virar, tentarem buscar algo para comer. E logo notamos que essa escolha não poderia ter sido pior. Nós notamos que Noemi acaba perdendo seu marido, seus filhos acabam se casando, um deles se casa com Orfa, e outro dos seus filhos casa-se com Ruth. E notamos também que depois de 10 anos de casados, esses 2 filhos também morrem. E sobra Noemi, sobra Orfa, sua nora, e Ruth, a sua outra nora. E E Noemi então fica sabendo de que na terra de Judá, na terra de Belém,
o Senhor novamente proveu comida. Estava tendo um novo tempo. E ela resolve voltar. Ela falou, vou voltar para o meu povo, não tenho o que fazer mais aqui. E volta. E aí nós vemos nesse primeiro capítulo de Ruth, uma das mais lindas declarações de amor em toda a palavra de Deus, que é a declaração que Ruth faz para Noemi. Noemi fala para as suas noras, né? Olha, sigam com suas vidas, vocês são mulheres jovens. Eu já sou uma mulher de certa idade, eu não tenho como ter mais filhos. Para mim não me resta mais nada. Deixa eu voltar para a minha terra e seguir a minha vida, vocês seguem a vida de vocês. Depois, muito convencer, uma das suas noras vai embora. Órfã. Resolve ir embora. Mas Ruth simplesmente não quer. Não quer ir embora. E aqui ela faz um pacto. Ela faz uma declaração de fidelidade a Deus. Mas nós vamos falar de Ruth daqui a pouco. Nós vamos falar agora de Noemi. Noemi, ela volta então para Israel com Ruth. E nós vemos que Noemi estava amargurada, a ponto de até mesmo querer que o seu nome fosse um nome semelhante à amargura, né? Como o nome Mara. Não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara. Porque o Senhor foi cruel comigo. O Senhor lutou contra mim. Porque a vida de Noemi não foi fácil. É verdade, não foi nada fácil. Imagine, ir para uma outra terra, simplesmente perder a família inteira e voltar para a terra sem nada, apenas com a nora. Mas o que parecia ser uma punição, o que parecia ser um castigo, durante essa história, na verdade, se revelava como uma providência de Deus sobre a vida de Noemi. Ela sofreu várias adversidades, mas a gente vê, como a gente leu aqui no capítulo 4, a história de Noemi, a esperança de Noemi se tornando uma realidade. O livro de Ruth, ele trata sobretudo sobre providência divina. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala, quando a gente perde o controle, Deus continua no controle. Quando nós achamos que Deus está indiferente à nossa dor, ou até mesmo contra nós, Ele abre a porta da esperança e nos mostra que sempre esteve trabalhando a nosso favor. E essa mesma providência do Senhor sobre o seu povo pode ser contemplada neste período do Natal. Os anjos anunciaram aos pastores em Lucas 2, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Uma mensagem de paz, uma mensagem de providência, uma promessa do Senhor se cumprindo, com os anjos anunciando aos pastores. O texto de Mateus, capítulo 4, verso 16 também, diz que o povo que jazia em grandes trevas viu uma grande luz. Não havia esperança para Noemi fora da presença do Senhor, assim como não há esperança para a humanidade sem Jesus. Por isso a mensagem de Jesus, ela vem de encontro para com a minha vida e com a sua vida, como um recado do Senhor. Essa nossa condição, esses nossos problemas, esse mundo que nós vivemos, não viverá para sempre, não durará para sempre. As dificuldades não durarão para sempre. Porque Jesus veio. Porque Jesus chegou. E com a chegada de Jesus, começa-se a vislumbrar uma nova alternativa, um novo caminho, que é o que o próprio Jesus fala em João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É o próprio Cristo chegando. É a materialização dessa esperança que alimentou os apóstolos, que alimenta a igreja. Um dos valores que nós vemos como valores eternos, a esperança, que Paulo fala em 1 Coríntios 13. A
a fé, a esperança e o amor. Nós temos aqui a prefiguração da esperança. Jesus é a nossa esperança. Tudo que a gente vive nesse contexto de pandemia só reforça essa verdade. O livro de Ruth, ele começa com Noemi perdendo sua família e termina com ela segurando o seu neto e resgatador em seus braços. A gente vê no próprio capítulo 4 aqui dizendo que este filho é o resgatador de Noemi. Porque nós vemos que através da linhagem desse filho, da linhagem de Obed, o filho de Ruth, nasceria depois Davi. E depois, algumas gerações, o próprio Jesus. E nós vemos a linhagem de Noemi seguindo até a linhagem de Cristo. À primeira vista, meus irmãos, a gente não entende os propósitos do Senhor. Podemos não entender. Mas nos nossos estudos sobre o livro de Ruth, nós fomos apresentados a uma seguinte expressão. Quem acompanhou os estudos sabe muito bem. Por trás de toda providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente. Às vezes a providência não vem do jeito que a gente imagina, mas ela é uma providência de Deus. Noemi representa então essa esperança de dias melhores. Assim como o nascimento de Jesus também deve nos apontar para isso. A esperança. Esperança somente no Senhor. Meus irmãos, em que período da vida de Noemi, de repente, a gente está se identificando nesse momento? Será que estamos nos identificando com Noemi ao chegar na chegada em Belém, amargurado, achando que Deus está contra ela? Ou será que a gente pode se identificar com Noemi, tendo esperança em Deus, e vendo a esperança através do nascimento de Obed, e assim como a nossa esperança do nascimento de Jesus Cristo? Olhando o nosso segundo personagem, a gente vai falar sobre Boaz. Boaz, ele surge no segundo capítulo desse livro, como um proprietário das terras onde Ruth, como fala no próprio verso 3 do capítulo 2, casualmente, interessante esse destaque, casualmente entra para colher espigas. No início do capítulo 2 já se apresenta quem era Boaz, um homem rico e influente, que pertencia ao clã da família de Abimeleque, o falecido marido de Noemi. E havia uma lei em Israel, para que se protegessem os mais pobres e para que se protegessem as viúvas. Se o marido morresse e a viúva não tivesse filhos para sustentar a família, poderia, na figura de um outro homem, assumir a posição de resgatar essa mulher, esta viúva, resgatar a sua terra e assim seguir com a sua linhagem. Isso na época de Israel era fundamental. Saber que a minha linhagem continuará. Isso era muito importante para esse povo. Muito importante. Tratava-se de um legado, tratava-se da herança. Não, o nome do meu marido, meu nome, ele seguirá. Ele não terminará aqui. Por isso, esse personagem ele começa a surgir aqui no capítulo 2. Mas havia algo nesse homem, meus irmãos e minhas irmãs, que o diferenciava dos demais homens, das demais pessoas aqui relatadas. A sua bondade, amor e devoção a Deus. E isso a gente pode contemplar aqui no próprio capítulo 2 de Ruth, quando a gente começa a ver as interações de Boaz com Ruth, quando ela começa a colher, quando ela começa a trabalhar dessa terra de Boaz, e Boaz começa a notar, mas quem é essa mulher? É Ruth, a Moabita, ela vem de Moab, ela que está ajudando Noemi, Boaz. Ah, essa daí, porque ali as notícias corriam, né? Se a gente percebe no livro que as notícias corriam. Só que também corriam de uma forma que a gente falava assim a verdade. Não, ela é uma mulher que está ajudando a sua sogra. Ela está ajudando ela. Nossa, que legal. E havia também uma lei em Israel nessa época onde eles faziam a colheita e o milho, os cereais que ficavam no caminho, não passava depois alguém colhendo e levar para ele. Não, deixa na terra.
porque vão passar depois os mais pobres, e eles vão pegar para ter o que comer. Era a lei de Deus isso. Por isso aqui, isso aqui parece ser muito comum aqui, porque realmente era uma lei do Senhor. Era algo que precisava ser feito, e Boaz ele garantia que isso acontecesse. E a gente vê que Ruth, ela vai com esse intento, porque para ela e para Noemi não tinha mais o que fazer, elas não tinham nada, irmãos. Elas tinham que recomeçar a vida do zero. Chegaram, como que se pode dizer, ao fundo do poço. Imagina. Então elas tinham que pegar o que sobrava nessas terras. E aí ela casualmente entra na terra de Boaz. E aí a gente começa vendo que nessa interação dela com Boaz, Boaz pede para que os seus servos não importunassem Ruth. No verso 9, aí, capítulo 2. A gente vê Boaz chamando Ruth para comer com ele. E a gente vê também Boaz fazendo com que Ruth levasse um pouco a mais de feixes para a sua sogra Noemi. Depois nós vemos Ruth se apresentando para Boaz para que ele a pedisse em casamento no capítulo 3. Meus irmãos, Boaz poderia ter se aproveitado dessa situação, mas ele não fez isso. Ele prometeu que seria o resgatador de Noemi e de Ruth, que se casaria com Ruth, mas teria que verificar com outro parente, que estava em ordem de preferência nesse princípio do resgate. Nós vemos que Boaz, então, no início do capítulo 4, ele compra a terra que pertencia a Noemi, resgata a prosperidade para a sua família através do casamento com Ruth. E através dessas atitudes de Boaz, ele se apresenta como resgatador, assim como Jesus se apresenta para com a sua igreja. A gente vê que Noemi e Ruth não tinham merecimento nenhum. Boaz vai ao encontro delas e as resgata. Da mesma forma, Jesus para comigo e para com você. Não temos nada a oferecer ao Senhor. E Natal é isso. A comprovação da chegada de Jesus até nós é exatamente isso. É Jesus vindo ao nosso encontro, dando início ao processo do nosso resgate. Boaz aqui, ele se apresenta como a face do amor. Boaz, ele redime Noemi, redime Ruth, as adota e as inclui novamente dentro do povo. Tal como Jesus faz com todo aquele que nele crê. Como João 3,16 fala, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos resgatados por Deus em Cristo Jesus. Nós somos adotados por Deus como filhos em Cristo Jesus. E nós somos incluídos no povo de Deus em Cristo Jesus. Nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. E nós vemos as mesmas atitudes de Boaz como as atitudes de Jesus, um amor sacrificial. E o pastor presbiteriano lá de Brasília, o Emílio Garófalo Neto, ele complementa que Boaz, ele se dá todo esse trabalho de resgatador, não por obrigação, mas por deleite. Foi uma transação custosa. Ele comprou os bens que eram de Abimeleque, as terras que eram de Abimeleque. Não era barato isso. Sabendo que essas terras não seriam dele, seriam do filho de Ruth. Ele assumiu a responsabilidade de cuidar de Ruth e de Noemi ainda como brinde, imagina. Ele assumiu a responsabilidade de cuidar da mãe do ex-marido da sua atual esposa. Quantos homens fariam isso? Trata-se desse amor revelado na bondade, na integridade e na lealdade. Bondade em abençoar Ruth no momento de colher os feixes. Integridade em manter-se fiel a Deus quando ninguém estava vendo, como a gente vê no capítulo 3. Boaz poderia ter feito o que quisesse ali com Ruth, mas ele se manteve íntegro, porque ele era fiel a Deus mesmo quando ninguém estava vendo. Isso é integridade. Um traço de integridade também
É quando eu estou com alguém em posição de vulnerabilidade e eu não exploro esse alguém. E assim Boaz também fez isso. Ele soube lidar com a vulnerabilidade de Ruth por ser mulher, por estar numa situação inferior, numa situação de total dependência. Não explorou por isso. E também lealdade em consultar o primeiro resgatador, aquele que virtualmente teria o direito, e expor a ele as condições. Esse resgatador não aceita, e aí ele assume a sua posição. Com relação a Cristo, ele veio ao mundo para servir, para se esvaziar de toda a sua divindade e morrer com morte de cruz. Nasceu de forma simples no estábulo. Sofreu perseguições mesmo quando bebê com Herodes, mas sempre esbanjou bondade e generosidade durante todo o seu ministério. Meus irmãos, como as atitudes de Jesus e de Boaz nos impactam, nos mostram neste Natal. Nos ensinam neste Natal. E temos Ruth, personagem que dá nome ao livro, a Moabita, que vivia num outro país e se converte e decide viver junto com sua sogra. A gente vê então Ruth assumindo uma posição de fidelidade com Noemi. Aonde você for, eu vou. E o seu Deus, Noemi, será o meu Deus, como a gente vê no primeiro capítulo. E a gente vê Ruth aqui se prefigurando como a igreja, como esse novo povo que surge a partir da vinda do Cristo. Um povo que abandona as velhas práticas e parte para uma nova terra, para um novo estilo de vida. Ruth é a prefiguração da fé salvadora. Uma declaração de fidelidade e obediência a Deus, que era expresso também em uma vida de discipulado com Noemi. Tudo que Noemi falava com Ruth, Ruth obedecia. Tudo que Ruth fazia com excelência. O relacionamento entre Ruth e Noemi está acima dos próprios interesses de Ruth. E assim como a gente pode notar em personagens bíblicos, também no início do Natal, como Maria, mudou toda a sua vida. José mudou toda a sua história, a vinda do menino Jesus, que vão tendo uma nova postura de vida, quando Saulo definitivamente cai do cavalo e se torna Paulo, quando tem um encontro com Deus Emanuel, esse Deus que vem ao nosso encontro, muda a nossa vida, muda o rumo da nossa história. Nós encontramos em Ruth também o retrato da mulher virtuosa, uma nova obediente, dedicada, que se esforçava no seu trabalho, que tinha humildade, demonstrava gratidão, várias características que nós podemos encontrar lendo esse livro de Ruth. Tudo isso como fruto desse voto de fidelidade que ela assumiu no primeiro capítulo. Às vezes a gente faz vários juramentos, Deus, eu quero ser seu. E na primeira circunstância, nas primeiras dificuldades, a gente já se esquece disso. Por isso, Ruth representa essa igreja fiel, essa igreja que permanece fiel, mesmo em meio às dificuldades, porque Jesus morreu por ela, porque Jesus veio para esse povo. Então a igreja segue firme. Nós não éramos família de Deus, mas por causa de Jesus, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Meus irmãos, concluindo essa linda história, trago algumas aplicações. A história de Noemi, como a gente falou, ela nos remete para a esperança do Natal. Esperança de dias melhores, esperança em Deus, em Cristo, na eternidade, na presença do Senhor, em desfrutarmos para sempre da presença desse Deus soberano, que nós sejamos fortalecidos com essa verdade. No meio do caos que Noemi viveu, o Senhor não estava contra ela, o Senhor estava a favor dela, dirigindo cada passo de sua vida de forma soberana. Ao olharmos também para Boaz, que nós possamos fitar os nossos olhos no próprio Cristo, que, segundo o autor de Hebreus, lá em Hebreus 4,15, diz que Jesus passou por todo tipo de tentação, sem pecado.
nós podemos identificar Cristo em nós e aprender com as suas atitudes de amor, esse amor que se revela em bondade, integridade e lealdade. Cristo é a exata expressão desse amor de Deus. E que possamos também nos identificar com Ruth, da mesma forma que Ruth, que ela, que eu e você que nos assiste, nós possamos reafirmar o nosso juramento de fidelidade a Deus nesta noite. Jesus veio para nos resgatar. E nós podemos pensar Boaz como sendo Jesus, olhando para o livro do Apocalipse, quando existem as bodas do Cordeiro, e quando vemos Boaz se casando com Ruth, é a prefiguração da esperança da igreja se tornando realidade. Como a gente falou, Noemi, Boaz e Ruth expressam esses valores eternos demonstrados por Paulo em 1 Coríntios 13:13. A fé de Ruth, a esperança de Noemi, representadas na providência de Deus em Noemi, e o amor expressos em Boaz. Esses são valores eternos, permanecem para sempre, permanecem em nossas vidas. Que a gente possa, nesse Natal, olhar para essa história, olhar para várias histórias da Palavra de Deus, e olharmos que a nossa esperança está nesse Senhor que vem ao nosso encontro, na forma de um bebê, frágil, dependente, que precisa do cuidado da mãe e do pai, mas que vem e segue uma vida de louvor e glórias ao Senhor, morre e ressuscita e nos resgata. Quando a gente olha para a história de Ruth, Noemi e Boaz, esse livro, essa história, é uma prefiguração dessa grande verdade que nós experimentamos aqui no Natal. E a importância desses valores, que são eternos, como Paulo menciona em 1 Coríntios 13. Que Deus assim nos ajude, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar, em seguida nós vamos impetrar a bênção, e aí nós vamos passar para o momento da Santa Ceia, e aí nós não mais transmitiremos o culto, tá bom? Os irmãos que vão acompanhar a gente online, a gente se despede após a bênção aqui, tá bom?